Não é novidade para ninguém o fato de que precisamos ter foco em um objetivo se quisermos realizar qualquer tarefa que seja. O desafio dos nossos dias é aprender a ajustar o nosso foco em um mundo onde somos cercados por distrações. E antes de refletir um pouco mais sobre isso, vamos compreender melhor o que é foco. Se você fizer uma rápida pesquisa na internet, você pode entender que foco é um estado mental em que precisamos prestar atenção em uma única tarefa e ignorarmos as distrações externas. Foco também significa ter a nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo muito bem definido. E eu gosto muito das palavras do Steve Jobs, que disse que ter foco é saber dizer não. E ele ainda acrescentou: quando diz não, você deixa as pessoas muito bravas. É incrível como podemos encontrar na Bíblia exemplos de muitos homens e mulheres que realizaram grandes feitos somente porque manteram um foco correto e bem ajustado. Pessoas que enfrentaram desafios, enfrentaram dificuldades, mas que decidiram seguir em frente na missão que lhes foi dada por Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 17, nós encontramos uma história bíblica muito conhecida e que nos ajudará a entender de forma prática como manter um foco bem ajustado nos objetivos que queremos alcançar nos ajuda a chegar neles de uma maneira muito mais eficaz. E nesse capítulo de 1 Samuel está descrita de maneira gloriosa a história de como Davi enfrentou e derrotou o gigante filisteu Golias. Naquele momento da história, os filisteus eram um grande inimigo de Israel. Então, sob a liderança do rei Saul, o exército israelita se preparou para guerrear contra eles. Só que, ao invés dos exércitos saírem para um combate, foi sugerido por um guerreiro filisteu que apenas 2 homens, um de cada lado, lutassem entre si. Era esperado que o rei Saul, como líder da nação, tomasse essa atitude de lutar nessa batalha para defender o seu povo. Só que nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Nem o rei e nenhum soldado israelita que estava ali na linha de frente do combate foi corajoso o bastante para tomar a decisão de lutar para defender a sua nação e também para honrar o seu Deus. Até que Davi, um simples jovem que cuidava do rebanho do seu pai, chegou até o local da batalha e ficou completamente indignado com a cena que viu, e ele então se posicionou e decidiu enfrentar o gigante filisteu. Por melhor que fossem as suas intenções e por mais nobre que fosse sua atitude, Davi não recebeu apoio e muito menos encorajamento para seguir adiante com essa missão. Só que nada disso fez com que ele desanimasse ou desistisse de lutar. Com coragem, ousadia e muita fé em Deus, ele enfrentou a batalha, derrotou o gigante e Israel saiu vitorioso. Se olharmos para a atitude de Davi, podemos aprender que a primeira coisa que precisamos ter, se quisermos vencer as nossas batalhas, é justamente o foco. Quem tem foco sabe exatamente o que quer, como quer e onde quer chegar com isso. Para nos mantermos firmes, com o foco correto, como eu disse no início, nós precisamos saber dizer não. Não para as investidas daqueles que não compreendem a nossa missão. Não para aqueles que se colocam diante de nós para de alguma forma nos impedir de chegar até o lugar onde nós queremos. Não para as vozes daqueles que nos acusam, nos ofendem e nos ferem. Não para os obstáculos e desafios que aparecem. Davi conseguiu vencer, pois manteve o foco. Não era o melhor, mas era o mais focado e determinado. Ele queria vencer a batalha para honrar o seu Deus e nada disso iria impedi-lo. E olha que tentaram. Em 1 Samuel 17, do versículo 26 ao 33, nós vemos todas as formas que as pessoas usaram para desanimar Davi. E diz assim a palavra do Senhor: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade.
Davi ouviu todo tipo de crítica. Tinha motivos de sobra para desanimar, desistir e voltar para trás. Só que ele decidiu permanecer firme e focado. Esse é um exemplo claro de quem tem um foco bem ajustado em seus objetivos. E foi por isso que ele conseguiu vencer. E o segundo ponto que nós podemos destacar e aprender com essa história é que precisamos ter a motivação correta e certa para lutar. Nós podemos até ser pessoas extremamente focadas, mas se não tivermos a motivação certa, nós iremos perder. Identificar o que te motiva a agir é essencial se você quiser entender se está no caminho certo. E isso vale para tudo na vida. Com a motivação correta, o objetivo ele fica mais claro. O foco se mantém ajustado para que possamos enfrentar apenas o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Nós estamos entrando em guerras, estamos nos posicionando em linhas de frente de muitas batalhas nas quais Deus nem sequer está nos chamando para lutar. E esse é o perigo da motivação errada. Davi teve êxito e venceu a guerra contra os filisteus porque a sua única motivação era glorificar o nome do Senhor. Já Saul nem sequer tentou lutar. Ele foi derrotado antes mesmo de começar, porque a sua motivação era glória e prestígio para o seu reinado. Por isso, quando percebeu que seria derrotado, ele recuou. Você entende? Uma motivação errada nos faz recuar, nos traz medo, insegurança e por isso perdemos todas as vezes. Nós precisamos refletir os motivos ocultos que estão em nosso coração, que nos levam a querer entrar em certas batalhas. Que possamos refletir que se a motivação que temos está ligada a um desejo de vingança, ou para provar para alguém que somos capazes de algo, ou é fruto de um ego ferido, quem sabe. Nada disso vale a pena. Peça para Deus sondar as suas motivações e permita que Ele limpe o seu coração de todo o mal. O terceiro ponto que eu quero destacar através dessa história, que é essencial para manter o foco sempre ajustado, é posicionamento. Quando meu foco está alinhado, quando a minha motivação é correta, eu consigo me posicionar no lugar em que devo estar. Eu saio da posição de vítima, de incapaz e vou para a linha de frente. Eu consigo ter ousadia em Deus para enfrentar o que for. E assim, eu sigo confiando que aquele que me enviou já me equipou para lutar e vencer. Nessa história, nós vemos isso na postura de Davi, porque o seu foco sempre esteve muito bem alinhado. Seja no campo, cuidando das ovelhas, quando ninguém vê, seja no campo de batalhas, diante de todo o exército, diante do rei, ele não mudava. Ele permanecia igual. Ele queria lutar e vencer em nome do Senhor. E aí, por manter o foco constante, a sua motivação não mudava. Ele não tinha um desejo de vingança, ele não tinha um ego ferido, ele não se sentia mal por ter deixado de lado por seus irmãos. Ele não queria provar ao seu pai que ele era capaz de conquistar algo. Nunca foi essa a sua motivação. E com isso, o seu posicionamento diante das dificuldades, diante das batalhas, era o de coragem e ousadia, para enfrentar seja o que tivesse na frente dele, sempre em nome do Senhor. Se você está diante da batalha mais desafiadora da sua vida até então, e não está sentindo que está dando conta de vencer, saiba que hoje o Senhor está te dando uma nova oportunidade de alinhar o seu foco, de mudar a sua motivação, para te posicionar no lugar certo. Porque a batalha está aí, está diante de você. A hora de lutar é agora. Saiba que pequenos ajustes na rota te levarão a lugares que você nunca imaginou estar. Com foco, motivação correta, Deus te posicionará no lugar certo e você irá testemunhar grandes bênçãos chegando em sua vida. E aí, você crê?